Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da SeedTS. No vídeo de hoje, vamos falar sobre containers e a principal e mais utilizada plataforma de softwares para containers, o Docker. Se você já está familiarizado com máquinas virtuais, pense num container como uma microvirtualização ou uma virtualização super otimizada. Apesar de não serem a mesma coisa, containers e máquinas virtuais são bem parecidos. Por exemplo, ambos fornecem ambientes bem completos e isolados, com seus próprios processos, serviços, drivers, interfaces de rede, tudo igual. Bom, quase tudo. A principal diferença entre eles é que, na virtualização tradicional, existe uma sobrecarga que ocorre devido à execução simultânea de mais de um kernel, além da simulação de todo o resto do hardware. Já nos containers, isso não acontece, porque eles compartilham o kernel do host, onde ele está rodando. Como você deve imaginar, esse recurso não funciona no Windows. Tá? Apesar do macOS ser um sistema Unix-based, hoje esse comportamento de kernel também não funciona no Mac, só é possível em sistemas Linux. Outra vantagem dos containers é a sua portabilidade. Sabe aquela velha e conhecida história de "Ai, no meu ambiente funciona, só no seu é que não funciona"? Então, com containers, você consegue empacotar um aplicativo, as suas configurações, as suas dependências, recipiente virtual em uma imagem que pode ser transportada e executado em qualquer máquina, independente do sistema operacional, ou armazenado em um repositório. Isso permite a flexibilidade e portabilidade onde o aplicativo pode ser executado, seja on-premise, seja na nuvem ou em uma virtual machine. O conceito de container não é novo. Existem outros projetos como o Rocket, o LXD, o OpenVZ, mas hoje a plataforma mais utilizada para containers é o Docker. O Docker foi lançado em 2013 e possui duas versões, a Community Edition, que é free, e a Enterprise Edition, que é paga. E tem alguns recursos a mais, como suporte, por exemplo. O Docker possui um repositório público no endereço hub.docker.com, com centenas de imagens produzidas pela comunidade, além de imagens oficiais geradas pelas próprias empresas que desenvolvem as soluções. As versões oficiais possuem este selo de verificação. Já as versões criadas pela comunidade, ou não oficiais, possuem um selo de confiabilidade e apresentam o nome do autor ao lado do nome da imagem. Existem várias versões das imagens que podem ser identificadas por suas tags. Isso dá total liberdade para você escolher qual versão utilizará em sua aplicação. Por exemplo, você pode escolher baixar uma imagem apenas com o PHP, puro e simples, ou, se preferir, pode localizar uma imagem que já tem o Apache configurado. Além disso, você também pode escolher se este container vai estar rodando no Linux Debian ou no Linux Alpine. O nome das imagens Docker é composto na sua grande maioria pelo nome do autor ou da empresa responsável por aquela imagem, barra, o nome da aplicação, dois pontos e uma tag. Por exemplo, nessa imagem, o autor responsável por ela é o Google e a aplicação contida é o MySQL. A tag Latest indica que esta é a última versão lançada daquela imagem. As tags também podem ser formadas por letras e números e podem identificar a versão da imagem ou se ela foi criada utilizando uma determinada dependência. Quando falamos em repositório de imagens Docker, estamos na verdade falando de um Container Registry. Eles podem ser containers públicos ou privados, onde empresas armazenam imagens Docker de suas aplicações customizadas, já compiladas e prontas para serem utilizadas. Isto torna muito mais eficiente a distribuição de uma aplicação em diferentes hosts, por exemplo. Vamos fazer aqui uma comparação entre duas equipes de desenvolvimento de software, uma antes dos containers e outra depois dos containers. Não é nada disso. Não é nada disso. Vamos imaginar o seguinte cenário. A sua equipe de desenvolvimento está trabalhando numa solução que utiliza Redis e Postgres. Todos precisam ter instalados a mesma versão dos softwares em suas máquinas, mas parte da equipe utiliza o Windows, a outra Mac e uma outra parte utiliza Linux. Eles precisam ter as mesmas configurações
as mesmas variáveis de ambiente, e a gente sabe que, dependendo do sistema operacional, isso varia muito. Então, a possibilidade de ocorrer algum erro no processo de desenvolvimento é bem grande, principalmente na parte de configuração. Então, vamos ver agora como que o Docker poderia fazer para evitar isso. Primeiro, você não ia precisar instalar as aplicações diretamente na máquina do desenvolvedor. Só o Docker ia precisar ser instalado. E tanto faz o sistema operacional ou a versão. Tudo que você precisa rodar para sua aplicação, o Postgres, o Redis, vai estar dentro de um container. E com apenas um comando, você já baixa a imagem e já inicializa o container Docker. Independentemente do sistema operacional utilizado, o comando Docker é o mesmo. Isso faz com que todos os devs da equipe executem o mesmo comando, baixem a mesma imagem e tenham sempre a mesma configuração. Vamos ver um pouquinho disso agora na prática. Bom, nessa demonstração eu vou estar rodando 2 containers Docker, primeiro com o banco de dados, tá? E o outro com uma API que vai consultar o banco e retornar os dados no formato JSON. A primeira coisa que você precisa fazer é ter o Docker instalado no seu computador ou em seu servidor. Tá? Aqui eu já tenho instalado o Docker. E então eu não vou mostrar aqui a instalação, que não tem nada demais, é muito simples, tá? Não tem complicação e esse também não é o intuito do vídeo. Tá? Só uma observação, algumas versões do Linux, algumas distribuições do Linux instalam o Podman ao invés do Docker, tá? Mas não tem problema nenhum, os comandos são exatamente os mesmos. Bom, então vamos subir primeiro o nosso container, que vai ter o banco de dados, tá? Para esse exemplo eu vou estar subindo o MySQL na sua última versão. Aqui no Docker Hub tem a imagem com uma boa documentação, tá? Inclusive tem algumas coisas importantes que nós vamos utilizar, que é a parte de variáveis de ambiente aqui, tá? Nós vamos estar utilizando esse comando, vamos estar passando esse comando, que é a senha do root. Então vamos primeiro subir agora o nosso container, voltando ao terminal, e vamos executar docker run. Vamos dar um nome para esse container, MySQLDB. Vamos passar a variável de ambiente que a gente acabou de olhar, que é o MySQL Password. Né? "-d" para a gente rodar em modo Daemon, a gente poder sair do terminal e deixar rodando o container, senão a gente fica preso ao container, a gente fica preso no terminal, teria que abrir uma outra janela. Tá? E aqui a gente tem um detalhe. Por padrão, quando a gente roda um container, os arquivos que estão lá dentro só são alterados e modificados durante a execução do container, tá? Enquanto ele está rodando. Quando a gente para o container, quando a gente dá um stop, os arquivos voltam ao seu estado original e tudo que modificamos e incluímos é apagado. Existem formas de manter os arquivos e configurações alteradas durante a execução de um container, mas isso fica para um outro vídeo. Por hoje, vamos criar um volume, que nada mais é do que apontar para um diretório no host, uma pasta no seu computador, onde o container vai escrever os dados. E mesmo que a gente reinicie esse container, os dados vão ser preservados e mantidos lá. Para isso, nós vamos adicionar aqui "-v", né? O caminho no host, o caminho na nossa máquina, né? 2 pontos, e agora a gente vai adicionar o caminho que a gente vai estar colocando, usando, né, dentro do container, /var, /lib, /mysql. E por último, a gente adiciona qual é a imagem que a gente vai querer utilizar. Tá? MySQL latest, que é a última versão. A gente viu aqui no site do Docker Hub a versão, o comando, né, e a imagem, o nome da imagem aqui, ó, o MySQL. Se você digitar esse nome, a tag que a gente vai utilizar é a latest, somente a última tag da última versão, né, daquela imagem aqui, tag latest, tá? Ok, e agora a gente é só executar. Já passamos a imagem, vamos executar o comando. E agora o que ele vai fazer? Ele vai procurar essa imagem local, né, no nosso servidor, não vai encontrar, e vai baixar da internet.
Tá? Aí vai depender um pouquinho da sua conexão com a internet. Ok, já baixou a nossa imagem, tá? Já subiu o nosso container e agora vamos dar o comando docker ps para ver o nosso container no ar, nosso banco de dados no ar. Legal, agora vamos subir os dados, tá? Os dados no nosso MySQL. Esse aqui é meu script, ele é super simples, eu vou criar uma base de dados, em seguida eu vou estar criando uma tabela chamada produtos, e dentro dessa tabela, tá, que vai ter o campo ID, nome e preço, eu vou estar colocando os produtos, né, café, leite e biscoito, com os preços de cada item. Para isso eu vou aqui no meu container, eu vou no meu console, eu vou rodar docker exec, eu vou informar qual que é o container que eu vou estar executando esse comando e o comando que eu vou executar. MySQL -root -p password. Aqui eu estou formando o usuário e senha do banco e vou estar passando para ele o meu script. Certinho. Beleza, já temos o nosso banco de dados. E agora vamos para a nossa API. Eu fiz ela em Node.js, tá? Ela é super simples também, né? Aqui, primeiramente eu vou criar as minhas constantes, vou criar a minha conexão com o banco de dados. Aqui a minha API, tá? Onde sempre que alguém acessar o caminho /produtos, o Node vai consultar o banco de dados e retornar uma lista de produtos e preços no formato JSON. Tá? E para finalizar, a gente define a porta, aqui a 8001, como sendo a porta que vai estar recebendo essas requisições. Vou voltar aqui para o nosso console e vamos executar docker run, o nome, mais uma vez, do nosso container, node app, -d, novamente vamos estar apontando para um volume na minha máquina. No container eu vou estar utilizando home /node /app. Aqui a gente tem 3 novos parâmetros, tá, que a gente vai utilizar. O primeiro é o comando, é o parâmetro -p, tá, que é onde a gente vai indicar quais são as portas, né, qual é a porta que a gente vai estar expondo, qual é a porta que a gente vai estar colocando para fora do container para estar sendo acessada. Tá? Lembrando que a gente colocou a 8001 no código. Aqui nós temos a porta 8001. O outro comando é o -w, que é o nosso workdir, é o diretório onde que vai ser utilizado. Tá? A gente quer que o container inicie e o comando que a gente executar assim que ele iniciar vai estar sendo executado dentro desse diretório, que é o mesmo diretório onde nós vamos trabalhar, né? É o nosso workdir. E agora nós vamos estar fazendo o comando -link, tá? -link, que é o que a gente vai estar criando um link, um vínculo entre esses dois containers, tá? Dessa forma a gente consegue trabalhar mais facilmente com eles. E agora a gente vai estar inserindo a imagem que a gente vai utilizar. É o Node 18 Alpine. Tá? Por fim, a gente vai passar o comando que a gente quer utilizar. Tá? Assim que o container iniciar, ele vai estar executando esse comando. Isso pode variar de acordo com a distribuição de Linux utilizada na imagem, utilizada no build. Aqui a gente vai estar usando -sh, tá? -c, npm install, para que ele utilize, para que ele instale todas as dependências, tá, da nossa aplicação. Para você pode olhar aqui no nosso diretório, ele não tem nada. Aqui é o diretório onde é nosso banco de dados. Aqui o diretório onde está os nossos arquivos, o JS, o index, o package e o lock. O próximo comando é o npm start, para que ele inicialize a nossa API. Faltou ali só uma letra C. Né? E agora, mais uma vez, ele vai estar baixando a imagem do Docker Hub. Vai dar uma acelerada aqui no vídeo.
Ele já baixou a imagem, já executou o nosso container, e agora vamos dar uma olhada com o comando docker ps. Os dois containers estão no ar. E agora vamos ver se a nossa API realmente está funcionando. Ela está em localhost, na porta 8001. Ó, respondeu. Get, nós temos que colocar aqui o caminho produtos. E aí está o nosso JSON com os produtos e os preços que nós incluímos no banco de dados. E é isso aí, galera. Esse foi um vídeo introdutório ao Docker. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!